Oi, galera! Tá começando o Papo é Sesc. Eu sou a Luíse Raine. Eu sou a Andréia Rocha. E hoje a gente tem um assunto que é super importante, mas ao mesmo tempo a gente quer retratar eles, né, Andréia? De um jeito muito solto, que a gente tenha sempre a sua participação por aqui no nosso podcast, mas pra participação no nosso podcast é aquela história, Andréia. Curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que isso interessa a você e as pessoas que você conhece. Né? Isso mesmo. Hoje nós vamos falar de inclusão e capacitismo. Muito bom. Recebemos aqui Maria Antônia Goulart, nossa diretora do CREI, e Pedro Henrique França. Sejam bem-vindos. Obrigada. Olá! Que bom estar com vocês aqui. A gente já começa, Maria, para você explicar o projeto para quem não conhece. Conta um pouquinho pra gente o que é o CREI. O CREI, essa sigla, né, significa Centro de Referências de Educação Inclusiva, Sesc-Senac. Então, o espaço do Sesc e do Senac do Rio, dedicado à pesquisa, à produção de conhecimento sobre assuntos relacionados à pauta da educação inclusiva e onde também a gente desenvolve uma série de ações em parceria com as outras áreas do Sesc e do Senac. Então, a gente faz ações em parceria com a cultura, com a educação, com a saúde, trabalhando aí como é que a gente pode tornar o Sesc e o Senac cada dia mais inclusivos e mais acessíveis. Bom, por falar em cultura, Pedro, você é muito artístico. Eu quero saber em que momento da sua vida você entendeu que a arte poderia virar esse palco, assim, para você falar o que é preciso ser falado. Uau! Vamos lá. Eu quando criança, tinha 9, 10 anos, eu fiz uma peça de teatro. Já tinha uma relação com cultura, já gostava muito dessa relação de cinema, TV, novelas. E achava que seria uma possibilidade, um campo artístico que seria possível. Mas eu fiz essa experiência, eu fui protagonista de uma peça de teatro infantil durante 4 meses em São Paulo. E aí, quando isso acabou, eu falei, ai, vou ser artista. Agora chegou minha vez, é isso que eu quero. Mas logo depois disso, eu tive uma experiência com um produtor, na verdade, numa festa infanto-juvenil. Eu tava nessa festa e esse cara, que era meio DJ, meio produtor, meio fanfarrão, ele veio falar comigo, ai, você é muito expansivo, interessante, não sei o quê, eu vou te deixar meu cartão, me liga segunda-feira. Falei, oba, nossa, eu já comecei bombando. é Globo segunda-feira. É isso. E aí, na verdade, esse cara, ele era um produtor de elenco de um programa do SBT, também conhecido como Domingo Legal. Quem lembra dos anos 90 sabe bem o que esse tipo de programa significa. E eu logo entendi, ele começou a tentar me conduzir a participar, aceitar participar desse programa. E eu não tinha falado nada com meu pai, com minha mãe, com ninguém. Eu só liguei, época de telefone fixo. E entendi, fiquei com aquela coisa na cabeça durante uns 2 dias. Tipo, quero muito ser artista, mas acho que não nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, cogitando a possibilidade, porque talvez aquilo fosse a única possibilidade de ser artista, né? Estar naquele espaço. Como várias pessoas com deficiência, mulheres, negras, LGBT, se submeteram a chacotas, a lugares, né, constrangedores, porque aquilo seria talvez a única possibilidade dela ser artista. E aí eu desisti. Falei, não quero. Não quero, vou ser jornalista. E fui pro jornalismo, que era uma possibilidade de eu estar perto da arte sem aparecer, sem estar sendo, né, com algum holofote em cima de mim. E aí isso foi a forma com que eu me conectei com as artes durante muito tempo. E aí, ao mesmo tempo, aos poucos, a vida foi dando algumas outras possibilidades. Eu fui pra TV pra ser roteirista, comecei a dirigir uns videoclipes. E há 5 anos veio a possibilidade de voltar a ser ator. Que na época, eu lembro que o Jô Bilac, que é um dramaturgo super importante da cena teatral carioca, a gente já era amigo, a gente já se paquerava pra fazer alguma coisa junto, mas no campo da escrita. E eu lembro que ele me mandou um áudio, dia 2 de janeiro de 2020. Mandou um áudio longuíssimo, quem conhece o Jô Bilac vai entender, que ele é bem prolixo. E eu falei, tá, mas eu não entendi, o que você quer? Você tá me chamando pra ser assistente de direção, pra escrever com você? Ele, não, quero que você seja ator. Aí eu falei, nossa, sim, mas me dá 2 dias, preciso dar uma pensada nisso. Mas já aceitei, porque era o Jô Bilac, porque, enfim. E eu achava que eu tinha que estar naquele lugar. Como acho que as pessoas falam muito sobre essa coisa do multifacetado, né? E eu digo que eu ocupo todas as possibilidades que tiver, porque eu quero que as pessoas com deficiência, LGBTs, elas entendam que elas podem ocupar esses lugares. Então, quando eu entendi que a arte era uma plataforma, eu acho que
Na verdade, desde que eu comecei a escrever como roteirista e como jornalismo, já tinha um campo, né, preocupado com essas questões todas, que não só me envolvem, mas envolvem outras ditas minorias. Eu entendi que a arte, ela tinha um poder muito forte de comunicação. Eu digo, eu falo, sempre uso o Paulo Gustavo como referência, porque eu acho ele, assim, um exemplo gigantesco, assim, de uma pessoa que usou um campo muito... Ele fez do cinema um lugar muito popular e ele fazia a mãe dele, ele tinha um filho que era gay, ele casou o filho gay. Então, de uma forma que ele levou 10 milhões de pessoas aos cinemas. Né? Então, acho que assim, existe um potencial de diálogo e comunicação. Ninguém saiu do meio do filme. Pelo contrário, as pessoas iam assistir mais de uma vez, inclusive. Então, eu acho que é muito importante a palestra, são muito importantes as mesas de conversa, mas nada tira o poder de comunicação de uma novela, de um filme popular. Ainda estou aqui, fez 5 milhões de espectadores, falando sobre ditadura. Quem imaginava que isso iria acontecer? Então, eu acho que um produto artístico bem feito, bem conduzido, e isso implica em ter pessoas envolvidas no roteiro, na direção, toda essa área diversa e inclusiva de fato. Eu acho que tudo isso que é bem produzido, bem feito e comunicativo, ele atinge muito mais gente. As pessoas vão ficar com você do começo ao fim. Elas vão sair minimamente transformadas daquela experiência. E minimamente reflexivas e naturalizadas. Eu acho que a arte, ela tem um poder muito... Acho que a nossa grande luta é naturalizar, né? Naturalizar pessoas pretas em lugares de poder, naturalizar LGBTs beijando no meio da rua, naturalizar pessoas com deficiência em qualquer lugar, porque elas não estão em nenhum, mas naturalizar. Eu acho que a arte, ela tem o poder de naturalizar situações que poderiam ser polêmicas, envolver tabus. Eu acho que a arte, ela tem um poder muito forte de quebrar esses tabus. Tem um jeito orgânico ali, né, Pedro, que a sociedade, ela acaba absorvendo muitas vezes. Quando você fala de um cenário anos 90... E em termos de, hoje em dia, que ainda existe muita construção, uma quebra de barreira muito grande, mas qual você enxerga, assim, a diferença no mercado de trabalho? A gente está falando do audiovisual, mais propriamente dito, mas você é uma pessoa muito envolvida na causa, como um ativista mesmo. Você sente essa diferença, até dos feedbacks que você recebe nos lugares que você transita, de outras pessoas com deficiência? O que tem mudado ou não para você? Como é que tem sido essa evolução? Eu acho que a internet, a pandemia, em algum lugar, elas quebraram algumas bolhas, porque algumas pessoas com deficiência começaram a usar a internet, até como ferramentas de humor. Se você pegar uma Pequena Lô, por exemplo, Ivan Barão, que é uma pessoa que trabalha muitas questões didáticas, eu acho que as pessoas que estavam em casa sem fazer nada, elas de alguma forma estavam ali conhecendo novas pessoas. Essas pessoas, elas foram da internet para o conhecimento público. A própria televisão e o audiovisual, elas ainda não têm esse espaço. Elas ainda não abriram esse espaço. Elas estão abrindo aos poucos, de alguma forma, mas ainda é de um jeito muito sutil e muito pequeno. Eu quando no meu campo, no audiovisual, eu converso muito, eu brigo muito, eu falo sempre em mesas de debate. O audiovisual ainda é muito capacitista. O audiovisual ainda tem 1000 problemas, né? De várias ordens de questões. Então, a gente tem transfake, né? Há muito pouco tempo atrás, a gente tinha blackface. A gente tem capacitismo até hoje, creepface, que é quando pessoas sem deficiência interpretam pessoas com deficiência. Então, a gente tá falando de coisas, assim, de ontem. Então, eu acho que esse espaço ainda precisa de uma grande revisão, assim. Eu acho que é uma luta forte, assim, pra... de fato, balancear, né? Hoje a gente tem na televisão brasileira 3 novelas protagonizadas por mulheres negras. É um grande avanço. Sim. Mas estamos em 2025. Precisou quantos anos para isso acontecer? A maior emissora do país está completando 60 anos. Então precisou de 60 anos para esse lugar chegar, né? Quantos personagens para pessoas negras não envolviam questões de serviço, submissão, né? Então, eu acho que tudo isso, a dramaturgia, de novo, né? Eu tava falando, elogiei pra caramba como a dramaturgia tem um poder. Mas ela tem esse poder sendo bem feita, né? Eu acho que redesenhar esses personagens, essas narrativas, né? A própria Globo agora, ela fez um filme muito bom, chama Confia, um Sonho de Cria. É um filme de um entregador de aplicativo, né? Com a MC Cabelinho, com a Malia. É um filme dirigido por uma pessoa preta, escrito por 3 pessoas pretas, protagonizado por pessoas pretas, e que fala de sonhos. Não tem um momento...
sonhos dentro de uma comunidade, né? Dentro da favela. Não tem nenhum momento a presença ostensiva e violenta da polícia. Tem uma cena ali de enquadro muito rápida, mas não é isso que fica do filme. Né? Então, eu acho que essas próprias narrativas de filmes, eles subverteram o Favela Movie, por exemplo. Eu acho isso um ganho absurdo. Eu acho que ainda, quando a gente fala, do meu caso, de pessoas com deficiência, a gente nem chegou nesse lugar. Né? Quantos atores com deficiência vocês aí de casa conhecem? Verdade. Né? Quantos filmes protagonizados por pessoas com deficiência vocês assistiram? Não tem. Então, eu acho que isso ainda é uma luta, a gente estava falando daqui a pouco, né? A luta de formiguinha. Estamos aí fazendo o máximo possível para que novas narrativas surjam, novas pessoas com, né, novos diretores com deficiência, novos atores com deficiência também tem algum espaço, né, dentro da dramaturgia. Eu acho que há um avanço, ao mesmo tempo que a gente está falando de muitas políticas de diversidade, né, sendo fechadas. A gente tem um momento esquisito, né? Houve uma abertura, né? A pandemia fez a gente acreditar que o mundo estava evoluindo. Meu Deus, vamos ser todas pessoas melhores. Sim. E é uma grande ilusão, no final das contas, né? As pessoas, elas continuam sendo machistas, reproduzindo racismo, reproduzindo capacitismo, LGBTfobia. Então, assim, eu acho que é uma luta diária, ela não acaba. E eu acho que ela tem que estar aqui, ativa e forte, para que a gente não esqueça da importância desses lugares. Sim, sim. O Ela Papo tem que Estético traz muito acontecer. isso, né? Tem que acontecer. Maria Antônia, conta pra gente como que foi, assim, esse start. Em começar, assim, nesse caminho da inclusão. O que te despertou? Então, eu trabalho com inclusão, com educação já há quase 20 anos, né? Desde praticamente depois que eu me formei. Mas assim, há 14 anos atrás, eu tive minha segunda filha, Beatriz, e ela nasceu com síndrome de Down. E isso mexeu profundamente comigo, né? Primeiro porque eu não estava esperando esse diagnóstico, porque o pré-natal não tinha apontado, então é o susto, né? Na hora do parto, o médico veio me falar, você não sabe direito o que significa isso, porque tem uma lacuna de informação muito grande. Então, assim, na hora dá uma espécie de um desespero, você fala, gente, eu não sei nem por que lado começar, né? Entender sobre isso e tal. E assim, eu falo muito sobre isso, e Beatriz tem 14 anos, vai fazer 15 esse ano. E assim, até hoje ainda é difícil, porque eu fiquei muito triste quando eu recebi o diagnóstico, né? E assim... Posso fazer uma pergunta? Claro. Como foi esse comunicado do diagnóstico? Cara, eu tive muita sorte. Teve. Porque, em geral, as pessoas, assim, recebem da pior forma possível. Tipo, sua vida acabou, se prepare para não ter mais sonhos, você vai ter que parar de trabalhar, porque agora você vai precisar se dedicar totalmente ao seu filho. E o pediatra das minhas filhas, que é também do meu filho, que acompanhou o meu parto, ele tem um sobrinho com síndrome de Down. Então, na verdade, ele já chegou assim, né? Olha, já fiz todos os exames, todos os médicos que tinham que ser acionados já foram, tá tudo certo, sua filha é linda. Depois a gente vai conversar sobre estimulação, sobre as outras coisas. Agora ela só precisa... Ela nasceu muito cabeluda, ele falou assim, agora ela só precisa de peito e laço de fita. Esquece o resto. Que bacana. Não ouve mais nada de ninguém, fala comigo. Que legal. Eu falei, tá. Mas assim... Naturalizou ali, né, de certa forma, mas não Maria. tem jeito, assim. Eu fiquei muito decepcionada. Sei. E é legal você falar isso, né? E assim, foi dilacerante. E ao mesmo tempo, assim, eu entrei num lugar muito profundo. E depois, assim, eu tive uma vergonha tão grande de mim. Porque eu falei, gente, eu tô há 9 meses, eu desejei essa menina. Eu quis engravidar. Eu cuidei dessa criança com todo o amor do mundo. E agora eu tô incomodada porque ela não é como eu esperava que ela fosse. Sabe? Que crueldade a sua mãe falar, você não serve pra mim porque você não é quem eu queria que você fosse. Não pode, a gente não pode se relacionar assim com o outro, gente, porque o outro é quem ele é e pronto. Sim. Isso é um problema nosso. Se ela tava ruim pra mim, o problema é meu. Tá em mim, na minha forma de espelhar no outro o que eu quero, o meu narcisismo. E aí foi assim, uma coisa difícil pra caramba, mas foi libertador. Porque eu me reconciliei, assim, com a minha maternidade ali naquele momento. E, assim, comecei a pensar sobre isso, sabe? Quantas vezes na vida você espera que o outro seja aquilo que você espera dele, né? Que você decidiu que ele tem que ser. E quantas pessoas passam por isso? E, assim, a Bia tem síndrome de Down, mas eu já vi pessoas LGBT falando assim, que passaram por isso também, quando falaram com seus pais. Não, quero namorar uma pessoa do mesmo sexo. Ou não,
Eu tenho identidade com outra... E aí, os pais acham que quebra de que não expectativa pode, ali. né? Aham. Então, assim, tem um livro que eu adoro, do Salomão, O Longe da Árvore, que ele vai mostrando várias situações né, diferentes da vida, onde essa quebra acontece, né? Dessa projeção narcísica que a gente faz no outro. E eu acho que é um momento tão importante esse, de você ir fundo, sabe? Essa eu chamo de zona de sombra, sabe? Aquela zona de sombra que a gente tem lá dentro da gente. Para poder voltar. E eu acho que a partir daí eu já saí da maternidade, assim... Com vontade de... Numa outra coisa. Falei, cara, eu vou dar para minha filha todas as oportunidades que ela precisa. Mas é isso, eu vou construir com ela esse caminho que é nosso, né? E aí, a partir daí, não deu mais para olhar para o meu trabalho de educação sem pensar na educação inclusiva. Não tem outra educação para mim, não existe. Né? A gente qualifica porque a gente ainda precisa qualificar. Mas, assim, se a educação não é inclusiva, para mim, nem é educação. Né? Um processo de exclusão, você não pode dizer que é educacional. Né? Se não tem, né? As pessoas não cabem, qualquer pessoa cabe ali, isso não é educação. Né? Então, desde o nascimento da Bia, eu comecei a trabalhar muito forte nessa perspectiva da educação inclusiva. A Bia foi um presente, um grande presente. Cara, meus 3 filhos são, sim, assim, porque Luiz, Bia e Luiz, tem Bia e Marina. Marina, sim. Cada um do seu jeito, né? Cada um tem as suas, a sua personalidade. Mas eu acho que a Bia me deu essa oportunidade de um mergulho em mim, sabe? Cada um. O Luiz, meu filho mais velho, uma vez ele me falou, ele falou assim, mãe, depois que a Bia nasceu, você virou uma mãe melhor pra mim também. Eu falei, opa. Esse é um ponto, né? Porque transforma a família. E quando você fala isso, Maria, sobre a expectativa no quem o outro é, no corpo do outro, me lembra a ideia. Corpo político, que você falou do projeto do Pedrinho, né? Sim. Que é isso, as pessoas colocam o Pedrinho, e claro que você pode falar melhor sobre isso, mas isso, às vezes, quando a gente tá andando na rua, né? A gente julga o outro do tipo, essa pessoa não tá... fulano tem um corpo YZ, você se sente no direito de opinar sobre o corpo do outro, que é muito único. Porque não é só corpo físico, né? Existe o espiritual, o mental ali dentro. E esse teu projeto também é incrível de trazer luz pra esse lugar. Sim. Poder desmistificar Total. isso. Eu acho que, na verdade, quando a gente pensou no Corpo Política, era um filme que ele surgiu no meio da pandemia e ele surge muito dessa questão da importância da ocupação dos espaços políticos, né? A gente viu um momento que, há algum tempo no Brasil, falar de política é pronto, uma bandeira de guerra colocada aqui em cima da mesa. E, na verdade, para mim, assim, tudo é política, né? Uhum. Então, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, tudo que você faz passa por uma questão política. O preço do café depende da economia, da política econômica. O preço do transporte público, as condições do transporte público, as condições do asfalto, as condições do ar-condicionado do metrô, as condições do seu próprio trabalho. Se você tem trabalho, A tudo roupa que isso, você usa. a roupa que você usa, o preço que você paga por ela, Sim. o imposto que você paga por ela, tudo isso tem questões políticas. Então, existe uma questão muito... eu diria quase tosca, assim, sobre o lugar da política em si, né? Eu acho que a política ela é importante, ela tem que ser discutida todos os dias, no café da manhã, na mesa do trabalho e com uma naturalidade, né? Eu acho que um entendimento da importância da política para o seu próprio bem-estar. E eu acho que isso em algum lugar foi deturpado e as pessoas confundem um pouco e compram o discurso do outro. A pessoa não tá vendo o que é bom para sua vida, ela tá vendo o que disseram para ela no WhatsApp, numa fake news, que seria bom para todo mundo, o que é uma grande mentira. Sim. E o corpo político, ele é do meu campo, né? Para além de uma pessoa com deficiência, eu sou um homem gay, então entender, pra mim, desde cedo, eu era uma criança que fazia pesquisa Ibope. Jura, na gente? escola, super. Eu sempre fui muito ligado à política. Eu que comprava o jornal em casa. Olha eu isso. lia toda a editorial de política. Política sempre me interessou. E entender o que era mais interessante para todos, né, foi também um passo muito importante, que também foi ao longo da vida. Então, o corpo político ele veio num lugar de entender por que a gente não tem leis para pessoas LGBTQIAPN+. Não tem. Tudo que a gente tem no Brasil hoje é fruto do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Nada, nenhum tipo de direito ou proteção tem a ver com a política brasileira. Porque nada disso é pautado no Congresso Nacional. Porque não há pessoas LGBTs no Congresso Nacional. Hoje você tem a Duda Salabert, a Erika Hilton, só. Então, no universo de 500 e tantos deputados, você tem 2 pessoas LGBTQIA+, de fato, assumidas, né? Porque também, né, a questão LGBT, todos os dados tem a ver com questões de vergonha, né? Do lugar que você pode se assumir ou não.
E, né, se você pensar, a gente teve um político que foi exilado, a gente teve um político que morreu, a gente teve uma política, né, uma vereadora que foi assassinada. Então, se você pensar no campo LGBTQIAPN+, dentro da política, ela inexiste. Tudo que se envolve pautas, né, hoje em dia, ainda mais, qualquer pauta que envolva direito LGBTQIAPN+, pronto, vai vir uma fake news, uma mentira do Como se fosse diminuindo WhatsApp, aquilo, né, assim. e tudo aquilo. Aí o que era pra ser uma coisa didática e legal pra todo mundo, vira uma coisa como se fosse acabar o mundo. Meu Deus, agora a ditadura gaysista vai dominar as escolas, todo mundo vai... A identidade, a ideologia de gênero, né, essa grande falácia desse termo, irresponsavelmente criada, enfim. A gente vive muitos problemas hoje, né, todos nós sabemos, ainda mais a gente que trabalha com comunicação, como a comunicação vem sendo deturpada, né, e banalizada. Então, acho que o corpo político ele é um pouco nesse lugar de conscientização sobre os direitos, assim, sobre minimamente a condição de ser e existir. Não é tipo, não quero ser mais do que você. Quanto homem gay, eu não quero que acabe os direitos das pessoas heterossexuais, coitados. Não é sobre isso. É usufruir do direito que é de vocês. Direitos iguais para todos. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero... Né? E ser feliz e não incomodar ninguém, Ser gente. feliz, não incomodar ninguém. E que ninguém E incomode eu acho que isso também tem a ver com a questão das pessoas com deficiência, né? Quando você pensa em pessoas com deficiência, quais são os direitos, né? Quais são as questões trabalhadas dentro do Congresso? Você tem a Mara Gabrilho hoje no Congresso, você tem o Romário, que virou uma pessoa ativista desse lugar, porque também tem uma filha com deficiência. Então, ainda é muito pouco, né? Então, eu acho que ocupar espaços de poder, ter cotas para que, né, seja na política, na empresa, na escola, na sua vida pessoal. Eu sempre falo muito, né, eu e a Benedita Kazek, a gente tem um podcast, né, o PCD Pod, que é um programa hoje de televisão. A gente fazia muito uma brincadeira que era, quando a gente chegava em apresentações, era: você já trabalhou com uma pessoa com deficiência? Você já namorou Ótima uma pessoa com pergunta. deficiência? Você já foi no aniversário de uma pessoa com deficiência? E aí, assim, a gente começava geralmente falando assim: vamos fazer uma brincadeira com todo mundo, né? A gente fez isso uma vez. Quem aqui já trabalhou com mulheres em posição de poder? Aí, todas as mãos levantadas, a mão abaixava umas 5. Quem aqui já trabalhou com pessoas pretas em posição de poder? Abaixava mais umas 30. Sim. Aí isso ia abaixando. Quando você chega em pessoa com deficiência, assim, tipo, as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não têm convivência, as pessoas não têm nada. As pessoas não têm nada. Então, todo mundo conhece a palavra racismo, machismo, homofobia, xenofobia. Mas as pessoas, você fala assim: o que é capacitismo? Crer. As pessoas não sabem o que é. Existe lei também, né, Dani? Existe a lei lei brasileira de inclusão, mas também as próprias pessoas com deficiência nem têm consciência, né, dos direitos, do que elas podem adquirir. Então, assim, é muito pouco. Ainda é né, eu acho que a Maria Antônia pode falar também muito bem sobre isso, mas eu acho que a gente vem trazendo, coisa de, assim, 5 anos pra cá, 4 anos pra cá, né, que vem se amadurecendo algumas questões. Mas mesmo hoje em dia, se você chegar aqui no metrô do Flamengo e perguntar: o que é capacitismo? Fazer um fala-povo. 80% não vai saber te responder. Sim. Isso tem muito a ver com o que a gente chama de presunção de incapacidade, né? Porque você olha para uma pessoa, você pode presumir capacidade ou incapacidade. E é muito comum, quando você olha para uma pessoa com deficiência, você presumir incapacidade. Você olha e já fala: ih, coitado. Ai, meu Deus, será que vai conseguir? Ai, não sei. Você nem sabe, a pessoa nem abriu a boca. Mas você já definiu que não vai. Depois que você decidiu que vai, não vai. Né? Tem pesquisas, por exemplo, no campo da educação, que mostram que a variável mais importante para a qualidade da educação é o professor acreditar que aquele aluno pode aprender. Se você já olha para o seu aluno com deficiência decidindo que ele não vai aprender, ele não vai. Porque você não investe em quem você não acredita. Né? Então, a presunção de capacidade, ela é muito importante, porque ela é o ponto de entrada para que essa pessoa possa receber o seu investimento, aquilo que você vai doar, seja de investimento profissional, de relação, de oportunidade. E, assim, quando a gente começa a aprofundar essa discussão, né,
você começa a fazer esse exercício, você vai percebendo como a gente ainda está nessa chave do coitado. Você olha para a pessoa com deficiência, ainda naquele lugar de, ai, meu Deus. Então, vem a pessoa, você já quer ajudar. Eu tenho um amigo, Dani, você conhece também o Dani, né? Que ele teve paralisia cerebral no parto e tal. E aí, o Dani, ele tem um movimento, assim, de andar que ele é mais... Parece mais desequilibrado, mas ele tá dentro de um equilíbrio dele, né? E ele fala, cara, não tem nada pior do que eu tô chegando no lugar e as pessoas me seguram, aí me desequilibram e eu caio. Porque parece que eu tô caindo por meio caminho, eu tô caindo porque também deu pior, exato. Mas porque as pessoas já vão. Ai, meu Deus, não sei o que. Ele falou, não, calma. Tem a coisa do diminutivo também, né? De tratar com E assim, a tratar um adulto como uma criança. Ai, eu conheci um rapaz com síndrome de Down, trabalha com você, que gracinha. Eu falei, é um homem de 30 anos. Você fala assim de todos os homens de 30 anos da empresa? Que gracinha. Ai, não, desculpa. Eu falei, não, porque não é uma criança, né? Trate-o como ele é, um homem de 30 anos que está trabalhando na empresa. Ai, desculpa. Então, assim, acho que tem um esforço, né, que a gente tem que fazer, que é olhar para a pessoa com deficiência de fato, presumindo a capacidade que ela tem. Porque ela tem. E quando a gente investe, o resultado vem, sabe? Então, acho que isso é muito importante Maria, também. Como você prepara sua filha para viver tudo isso? Você falou que ela tá com 14 anos hoje, né? Já é uma adolescente. Adolescente, Como total. você prepara ela para viver isso? Porque, assim, o isso é muito grande ainda, como o Pedro falou, assim, é um trabalho e é de formiga. Como que é dentro de casa, assim, como você lida com a maternidade, mas porque não é só ser mãe, mas é preparar um ser humano para uma sociedade completamente avessa. Como que tem sido esse desafio? Sabe que é muito engraçado, porque eu tenho mais uma filha, né? Mais nova, a Marina, de 12. E eu falo que a Marina, ela me ajuda muito a não ter hiperfoco na Beatriz, né? Porque, assim, a diferença da Beatriz pro Luiz é muito grande. São 14 anos. Eu tive o Luiz com 20. Demorei muito a engravidar de novo. Então, assim, a chance de eu ficar com hiperfoco na Beatriz e colocar tudo na conta da deficiência, enfim, existia. A Marina é uma outra criança que traz um equilíbrio ali. Porque tem muitas vezes ali no jogo que eu olho e falo, não, isso aqui não tá na conta da deficiência, isso aqui é preguiça. Né, da Bia? Porque também se encosta, se deixar. Se você começa, ai, meu amorzinho, a pessoa, opa, vou surfar nessa onda, né? Então, acho que tem uma coisa ali que tem um equilíbrio que tem. E a gente vai acreditando que ela consegue, vai dando para ela corda, né? E responsabilidade. Então, por exemplo, domingo o jantar é da Bia. A Bia que faz o jantar. Legal. Aí ela vai, aí ela fala, mãe, coloca a panela no fogão para mim, porque ela acha pesada. E o fogão é alto, ela é um pouco mais baixa, né? As pessoas com síndrome de Down, em geral, têm uma estatura mais baixa. Aí eu boto no fogão. E depois, a partir dali, ela... E ela cria? Como é que é isso, assim, Maria? Cara, ela faz a receita que ela tem segurança, né? Ela vai bem ali no macarrão com molho, que ela chama, que a é o gente macarrão com quer molho de ir, ó. tomate. Próxima vez aqui, ó. Ela manda uns vídeos. Vergonha de se oferecer. Bia, chama a gente, tá? E aí, a gente comprou airfryer, umas coisas que facilitam para ela, porque é elétrico, né? Tem uma... São coisas que a gente vai aprendendo e é interessante porque lá no CREI a gente tem desenvolvido muito isso, né? Então, assim, às vezes quando a gente abria o forno, vinha um ar muito quente, né? Do pré-aquecimento, para ela se sentir um pouco menos segura ali para operar com aquele fogo, com aquele forno. Na airfryer já não tem isso, a gente já viu. Então, a gente vai construindo também estratégias a partir do que a gente vai entendendo que tá mais difícil. Mas, por exemplo, a Bia já vai e volta da escola sozinha. E aí as pessoas falavam, mas você não tem medo que aconteça alguma coisa? Que eu falei, olha, a Marina também vai, de 12. Ela tem 14. Eu perguntei pra ela se ela achava que dava. Ela disse que dava. Eu acreditei que ela... E tô vendo. Se não der certo, eu vou ficar sabendo, né? Primeira vez. E assim, tem dado certo. E aí outro dia a Marina falou assim, mãe, eu vi a Bia meio distraída, mas eu falei, não vou correr ali para alcançá-la não, porque ela quis ir na frente por conta dela e tal. Mas aí eu vi que ela foi na frente para encontrar uma amiga que mora na rua de cima e ficou esperando a amiga dela. E ela subiu, ela queria ela fofocar. Então assim, é uma menina de 14 anos, Sim. entendeu? E que dá um perdido na irmã para encontrar com uma amiga ali para ir de kikiki com a amiga dela. Mas se ela não tem essa oportunidade de construir esse espaço dela, dessa subjetividade, dessa relação com o outro, com a cidade, como é que ela vai ser essa menina de 14 anos? Né? Ela vai ser o quê? Uma menina infantilizada, super protegida. É difícil? É. Porque é lógico que... Mas ter filho é isso, né? Então, acho que tem um trabalho que a gente tem que ter ali de acreditar. Perguntar pra pessoa sempre, né? Tá bom pra você? Você acha que você consegue? Agora, esses dias, minha filha Marina, eu falei...
Dá pra você ir pro vôlei sozinha? Mas lá, mãe, acho que ainda não. Eu falei, não, beleza, então tá. Né? A gente vai entendendo os limites dos filhos, vai dando para eles as condições. E para Beatriz também, sabe? Acho que a gente tem que entender isso. A pessoa com deficiência, ela tem as possibilidades dentro do seu contexto, mas a gente tem que dar esse espaço para ela dar o passo seguinte, sabe? Total, essa naturalização é muito importante. Você sabe que, você falando, eu tenho um tio que ele teve asfixia neonatal, né? Então, ao longo da vida inteira, ele foi cuidado pela minha avó, hoje pelo meu pai. Minha avó chegou a falecer. E ele teve todo esse cuidado. A minha avó acabou se dedicando muito a ele durante a vida inteira. Mas o meu tio jogava... Ele é tricolor doente, todo mundo conhece ele lá no Fluminense. E ele jogava futebol de salão. Então, ele ia, eu era nova, eu lembro que eu lembrava disso assim, ele ia sozinho de ônibus, meu avô deixava ele no ônibus, isso a gente tá falando de quando eu era adolescente, sei lá, anos 90. E a gente ligava de telefone, né, meu pai, todo mundo, chegou aí, a galera toda já conhecia, chegou aqui, voltava sozinho de ônibus, jogava futebol, competia com a galera toda, e voltava pra casa. E aí tinha essa coisa de você normalizado. Tipo, cara, meu tio é uma pessoa que ele não é uma pessoa com deficiência. Ele tem muita coisa além disso. E hoje em dia, mais madura, a minha troca com meu tio, ela é muito bonita. Ela é muito interessante, porque hoje eu tenho mais consciência de ter esse olhar pra ele, de troca de igual pra igual. Assim, né? De tipo, por que é? Sabe? Porque ele não é uma pessoa... Você não pode categorizar somente como uma pessoa com deficiência e restringir ela aquilo. São muitas outras coisas, né? E isso é muito bonito, assim, de falar essa consciência. Porque a minha avó acabou não tendo, honestamente falando. Exato, minha avó acabou não tendo por uma outra criação, uma outra época. E acabou protegendo demais. A gente, hoje em dia, impulsiona isso nele. Não, você vai levar o prato na cozinha. Porque se deixar, ele quer que a gente fale. Não, você vai lá. Ele vai e leva, e lava, sabe? É muito legal isso, assim. Outro dia eu morri de rir, né? Que no final do ano a gente recebeu várias oportunidades de emprego para jovens com deficiência que são atendidos lá no CREI. E aí a gente mandou o WhatsApp para eles, né, avisando da data da entrevista. Aí um deles chegou lá, falou assim, vocês mandaram alguma mensagem aqui para mim? A gente falou, a gente mandou essa semana, das vagas lá, da caçula e tal, você viu? Ele, não, porque acho que minha mãe apagou, que eu vi aqui. Aí, enfim, aí a gente chamou a mãe dele para conversar, falou, o que houve? Ela, cara, é que eu não tô achando ainda que ele tá preparado. Eu falei assim, deixa eu te falar, a gente vai estar com você nesse processo, não se preocupe. Mas ele tá preparado, a gente não teria mandado. Ele falou que quer trabalhar. Que legal. Sabe, a gente vai ajudar ele a trabalhar, entendeu? E vamos te ajudar a lidar com isso. Ah, tá. Mas assim, às vezes também a família precisa desse apoio, sabe? Também pra família é um desafio, porque, gente, da hora que a pessoa adquire a deficiência ou nasce com a deficiência, durante essa vida inteira, gente, são muitas portas na cara. É muita negação de direito sucessiva. Eu falo isso todos os dias. Todo dia eu tenho motivo para brigar. É porque eu não quero ser uma pessoa rancorosa. Eu decido que dias que eu vou brigar e que dias que eu não vou brigar, porque eu não posso transformar minha vida numa briga. Mas todo dia tem motivo pra brigar, não tem? Todo dia. Tô eu aqui distraída, passando pelo hall do elevador, alguém fala, você quer retardado. Ai, meu Deus. Pô, ainda, todo dia, em algum lugar, você passa por esse tipo, sabe? Ou por situações muito mais graves. Então, é natural que essas mães também tenham receio, como é que vai ser, né? Como é que vai ser recebido. Então, acho que isso também a gente tem que cuidar, sabe? Porque são famílias que estão mais calejadas, é mais difícil, sabe? E aí, às vezes, essa questão da autonomia fica um pouco presa também. Eu acho que nesse medo, assim, da frustração, de como é que vai ser. Sim. E é difícil lidar com a frustração, né? Com certeza. Pedrinho, eu vi que você escreve cartas abertas. Você, hoje adulto, escreve cartas abertas pro Pedro criança, pro Pedro menino, como você diz. E eu achei muito bonitinho isso, porque falando das conquistas. A gente tá falando de infância, assim. Como foi a tua infância? Você teve esse apoio? Não é bem apoio, mas eu acho que é esse... Impulsionar. Você foi impulsionado, assim. Como é que foi dentro de casa? Eu acho que meus pais foram muito... Eles me empurraram muito, né? Eu tenho uma imagem muito clássica, né? De pedir... Eu sempre pedia pra minha mãe pegar um copo pra mim, porque o armário era alto. Aí um dia ela falou, pega você. E eu fiquei meio assim... Tipo, eu gritei da cozinha, ela tava na sala, ela, pega! Aí eu peguei, fui escalando o armário. Eu podia ter tomado um tombo gigantesco, ter caído com o copo, me rasgado inteiro, mas eu fui. E eu acho que essa cena ela é muito emblemática, assim, porque
ao mesmo tempo que minha mãe me super protegia, porque obviamente uma pessoa com nanismo, ela tem um lugar de chacota muito também por causa da dramaturgia, do cinema, dos programas de humor, né? A gente teve Circo também, né? circo, programas de auditório onde as pessoas eram arremessadas. Se você pegar... Enfim, eu tô fazendo um trabalho agora e eu tenho pesquisado muito e eu vejo imagens que eu falo, meu Deus. Enfim, então meus pais souberam equilibrar, eu acho que bem, assim, a coisa das brigas, da superproteção e do impulsionamento, né? Então, acho que, nesse sentido, eu fui muito sortuda, assim. Meus pais foram muito... Parceiros mesmo. souberam dosar bem, assim, eu acho. Mas, claro, sempre tem uma questão ali. E eu acho que eles erraram muito mais no campo da minha sexualidade, por exemplo, do que no campo da minha deficiência. Porque eu acho que todo pai sabe que tem um filho LGBT. E eu acho que a sociedade aprende as pessoas a terem tanta vergonha disso que o silêncio na grande maioria dos lares brasileiros, a única escolha. Até que a pessoa, no auge do sufocamento, ela abre e aí depende muito. A pessoa pode ser expulsa, ela pode apanhar, ela pode mil coisas, né? Isso existe até hoje. As pessoas são expulsas das suas casas por serem LGBTs. Então, a minha experiência, a minha infância, cara, ela foi interessante porque eu não tive convivência com outras pessoas com deficiência. Na minha escola eu era o único, no meu prédio eu era o único. Eu morava num prédio imenso, com 3 blocos. Enfim, era um prédio muito famoso no bairro, assim, as pessoas vinham muito ao prédio. Então eu não tinha convivência com outras pessoas. Então, em algum lugar, imagina, como se isso fosse possível, eu esquecia que eu era uma pessoa com deficiência. E isso em algum lugar é positivo, mas ao mesmo tempo hoje eu não acho, porque me afirmar uma pessoa com deficiência é uma coisa muito importante para mim. Né? Quando eu escrevi, eu fui falar sobre ser uma pessoa com deficiência em 2016. Quando a revista Vogue fez uma campanha nas Paralimpíadas. E aí eles pegaram e amputaram o Paulinho Vilhena e a Cléo Pires. Tipo, vamos curtir as Paralimpíadas. Aí eu falei, gente, peraí. Aí deu um clique, assim, caiu em mim. Eu falei, não, isso tá tudo errado. Sim. E aí foi a primeira vez que eu escrevi, enquanto uma pessoa com deficiência, falando sobre isso, o quanto aquilo era violento, errado, equivocado. E aí aquilo me deu um empoderamento, assim. Mas, voltando à infância, pensa, eu sou uma criança e adolescente dos anos 90, onde todos esses horrores, né, Pânico na TV, Domingo Legal, tudo, programas de humor, tudo isso era muito naturalizado, era divertido. Em algum lugar, eu quase ria junto, porque eu achava que, acho que E era o que mais tinha. legal é rir de si mesmo, né? Essa ideia é muito equivocada e falaciosa. Tem um reality, um programa, um stand-up comedy muito bom, chama Nanette, que é de uma comediante australiana, Hannah Gadsby. E ela é uma mulher gorda e lésbica, e ela fez durante anos da vida dela stand-up sobre ela mesma. Então ela se colocava lá no chão, e ria dela mesma, até o momento que ela entendeu que aquilo tinha sido uma violência gigantesca contra ela e contra tudo aquilo que ela representava. Então, claro que minha infância foi muito difícil, né? Eu sou uma pessoa que eu saio todo dia de casa sabendo que alguém pode dar risada, me apontar. E isso acontece com muita naturalidade. Essa época, então, do ano, carnaval, pessoa que quer pegar no colo, pessoa que quer tirar foto. E aí, é um lugar até meio dúbio, porque enquanto uma pessoa que com uma personalidade, né? Uma pessoa pública, hoje em dia, em algum lugar, as pessoas me conhecem do Instagram ou do programa. Até pouco tempo atrás, eu falava, não... Hoje em dia eu fico meio na dúvida, porque eu não sei se a pessoa tá querendo fazer uma chacota, ou se ela tá Te realmente... admira, tipo, quer tirar foto. Realmente ela me admira, enfim. Então, foi muito difícil, ainda é. Eu acho que tudo passa pela forma como você lida com essas coisas, porque as pessoas têm muita segurança pra falar e fazer coisas absurdas. Tipo, eu escuto o riso... É uma coisa que me ronda, assim, quase como um trauma. Mesmo sendo uma pessoa muito divertida, escutar pessoas gargalhando é um lugar que faz parte da zona de sombra, né? Que a Maria Antônia falou aqui. Então, E aí foi muito curioso, porque ano passado tem uma associação, né? Associação Nacional Brasileira de Nanismo.
E aí elas me convidaram para uma palestra, para uma atividade num dia que eu não sabia assim, o que ia ser, quem ia estar. Quando eu cheguei lá, eram várias famílias com crianças com nanismo. Então eram várias crianças com nanismo. Eu fiquei, meu Deus, nossa, eu nunca tinha visto. E você tantas na sua pessoas infância não com teve nanismo, assim, contato, né? concentradas, Assim, enquanto criança. Aham. Eu falei, caraca, que saudável isso, né? Essas Muito. crianças estão se vendo. Eu não me via, eu só me vi em situações de violência, estereótipos horríveis. E aí a palestra foi para os pais. E aí foi muito legal. Porque eu queria que meus pais tivessem tido essa oportunidade. Meus pais não tinham com quem falar. A escola não tinha preparo para lidar, né? Eu passei por vários episódios de violência. E o que faziam os coordenadores, a equipe pedagógica? Eles não sabiam e não sabem lidar até hoje com isso. Né, com pessoas com deficiência como um todo. Então, foi muito maneiro, assim, falar com aqueles pais e falar, olha, vai ser difícil. Mas, sabe, empoderem seus filhos, se empoderem, briguem na escola, briguem com as pessoas. Não aceitem situações de humor, não levem seus filhos no circo. Sabe, assim, eu assim, dei uma cartilha que eu achei... Caramba, eu queria ter tido essa oportunidade, queria que meus pais tivessem tido essa oportunidade, porque eu sei que ser pai de uma pessoa com deficiência é muito difícil, e não pela pessoa com deficiência em si, mas por tudo que ela envolve, ter que lidar, empurrar. Como é que você tira essa criança de casa, né? Porque a escola é violenta, o ambiente de trabalho vai ser violento, o prédio vai ser violento, tudo vai ser, em algum lugar, vai ter alguma camada de violência. Então é por isso que, né, muitas pessoas com deficiência ficam em casa. Porque seus pais ou têm vergonha, ou têm medo, ou têm insegurança. Tudo que a sociedade aprendeu que eles tivessem para que eles mantivessem seus filhos o mais longe possível delas. Então é complicado. Mas é tão bonito, assim, ver, por exemplo, hoje em dia, com o programa, o PCD Pod, com as coisas que eu faço e tal. Tipo, eu recebo muitas mensagens. Ou de pessoas com deficiência e de pais, muitos pais. E eu tenho muitas amigas ou pessoas conhecidas que têm filhos com alguma deficiência e elas vêm falar comigo e eu... Bora, vamos de terapia. Nossa, muito. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho que é adolescente hoje, ele tá com 14, 15 anos e em algum lugar ele tava com pensamentos estranhos, né? Sobre viver, né? Sobre sobreviver. E pra mim foi muito importante, porque eu tive a mesma coisa com 14, 15 anos, né? Falei assim, ai, cara, será que eu vou aguentar? Para além disso, eu tinha uma camada que era a minha sexualidade, que eu tava assim... Então, assim, eram duas coisas. E eu ocultei a minha sexualidade porque eu já tinha uma camada muito forte para lidar. Eu não me achava capaz de cada vez ali, de lidar com duas coisas dessa grandiosidade, dessa violência, desse ódio, né? Que vem, né, de fora. Então, em algum lugar, eu também tive esses pensamentos. E eu não tinha com quem falar. Os pais... Eu falo que os pais, eles têm que colocar seus filhos na terapia de adolescente. Não porque eles têm algum problema, mas porque ser adolescente, hoje em dia, é só você pegar... conversar com algum coordenador de escola o nível de episódios de crianças e adolescentes com questões de automutilação, com coisas equivocadas. Toda essa coisa da internet hoje em dia produz, né, comportamentos e situações que a gente precisa falar, né? A gente precisa lidar com isso. Então, é isso, assim. Eu acho que a vida é bem difícil, né? Ela foi bem complicada, mas... a gente fez um suco, uma limonadinha. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou das cartas. O que tinha escrito mais ou menos nas cartas, assim? O que era o teor da carta? Eu acho que a primeira vez que eu fiz isso foi logo quando a gente ganhou um prêmio por causa do programa. A gente ganhou 2 prêmios, eu e a Benedita, e eu voltei assim... Caraca, eu já tinha ganhado o prêmio por causa do Cor Política, mas era sobre o meu filme, era um projeto artístico que dizia muito sobre mim. Mas esse prêmio do videocast... Ele me levou para um outro lugar de uma responsabilidade sobre o lugar que eu ocupava, assim, sobre o que aquele projeto devolvia, assim, o quanto ele era didático e importante naquele momento. A gente fez o primeiro videocast de pessoas com deficiência do Brasil em 2023, né? Quando a gente fala dessa questão, né? Caraca, como a gente está atrasada. Porque é isso, assim, a gente está caminhando bem formiguinha mesmo, lento. Mas estamos caminhando. E aí, essa carta era tipo... Eu sempre começo, querido Pedro, né? Eu fiz... E aí era tipo falando com a minha criança, falando assim, cara, você nunca imaginou que ia chegar nesse lugar. Tantas vezes te disseram não. Cara, você...
você ganhou 2 prêmios. Eu lembro que na época, né, falando em Fernanda Torres, a gente tava competindo com a Fernanda Torres, com o videocast da Fernanda Torres. Eu falei, cara, você ganhou da Fernanda Torres. Que orgulho muito. Continua escrevendo, tá? Porque aí você se celebra hoje, você se celebra lá atrás e você convida todo mundo a te celebrar, porque é delicioso. Eu fiquei emocionada, assim, lendo. Sim. Deus. André, você imagina no futuro, quando tiver assim, tipo... Quando eu tiver bem velhinho, vai ter um museu, assim, com as cartas do Pedro, esperando tantas outras pessoas, sabe? Isso é muito lindo, assim. A gente tá chegando no final do nosso Caraca! podcast. Passa rápido, né? Nossa, São eu muitos falo muito assuntos. também. A Maria Antônia também, Juntou né? quem, Nossa, né? isso é maravilhoso. Eu queria Vocês poder convidaram fazer as 5 pessoas horas. Certíssimas. Vou fazer uma pergunta, Dé, se você me permite. Com certeza. Qual o sonho de vocês? Diante de toda essa situação da representatividade que vocês trazem, do legado que vocês deixam, assim, qual o sonho mais puro de vocês? Começa aí, Maria Antônia. Cara, eu falo isso todos os dias lá no CREI, né? Eu proíbo culpabilizar a família, hein? Porque eu acho que é isso. A família já carrega uma carga muito grande, faz seu corre, dá conta do que dá e não dá conta do que não dá, minha gente. E é isso mesmo. Então, o meu sonho é que a gente pare de culpabilizar principalmente as mães, achando que elas têm que sempre que ser mãe guerreira, que ter feito mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E que a gente pare de ficar colocando também essas metas de superação. A pessoa com deficiência tem que ter superação. Por quê? Ninguém precisa se superar, mas a pessoa com deficiência tem que se superar. A mãe da pessoa com deficiência tem que ser guerreira. Então, que a gente pare de trazer essas qualificações e que as pessoas possam só lidar com as suas vidas, com as questões que já não são poucas do ser humano de estar nesse mundo, né? Mas que a gente possa tirar essa camada aí, dessa exigência a mais que a gente coloca para pessoas com deficiência e principalmente para as mães. Muito bom. Importante. Eu acho que meu sonho enquanto artista é olhar uma dramaturgia com pessoas com deficiência e falar, chegamos lá. Porque ainda não chegamos, estamos muito longe, né? A gente ainda está num lugar muito de documentários falando sobre suas experiências, temos muitas narrativas equivocadas. Então eu realmente espero que pessoas com deficiência ocupem lugares de direção, de roteiro, de atuação, que ganhem prêmios. A gente fala, prêmio não importa, importa. Prêmio é muito importante para você reconhecer que alguém olhou para você e falar, caraca, isso é bom pra caramba. Sim. E ser bom pra caramba é ótimo, né? Fazer sucesso é bom. Eu lembro da Maria, nossa amiga, Maria de Max, falou outro dia. Fazer sucesso é muito bom, mas, né, se frustrar também é importante e tal. Mas eu prefiro fazer sucesso. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tiver pessoas com deficiência nesses campos, nesses carros de poder, né, podendo sonhar. Eu acho que, por enquanto, o que eu acho que é poder dar outras possibilidades de futuro para pessoas com deficiência, eu acho que é um sonho mais perto aqui, no atual momento. Vai acontecer, vai acontecer. Muito bom. Muito bom. Queridos, obrigada pela presença de vocês. Nós estamos encerrando, realmente passou muito rápido. Sim. Eu vou convidar agora o público para curtir, comentar e compartilhar. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Muito bom. Só mais uma coisa, né? Inclusive, fiquem ligados também, não só no Papo Sesc, mas no projeto também, porque o CREI, ele traz muita coisa nova. Tem um spoilerzinho rápido, pode falar assim, Maria Antônia? A gente tá trabalhando aqui umas parcerias, em breve a gente vem aqui lançar. Então é isso, fiquem ligados, como a Déia falou, como a Andréia fez esse convite, sempre conectados por aqui. Pessoal, muito obrigada, uma honra receber vocês. Obrigado. Aprender e trocar energia, viu? Obrigada. Galera, obrigada. Até mais. Até a próxima.